Estamos de volta na entrevista com o Dr. Eber Neiva, que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, veio hoje fazer aqui uma prestação de contas e é também prefeito do município de Caraí e médico infectologista. Dr. Eber, só antes de entrarmos na área aqui da Covid, eu gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. O senhor falou comigo que só com pagamento de pessoal, nesses 4 anos em que está como gestor, quase 4 anos, 3 anos e meio para ser mais exato, o senhor já economizou quase 28 milhões de reais, 28 milhões de reais com a folha de pagamento. O dinheiro está sendo usado para fazer obra lá em Caraí. Como é que o senhor fez isso? Como é que conseguiu fazer isso? Vanilson, eu sempre digo isso, que os recursos eles não multiplicam. A gente não consegue aumentar os recursos. O que a gente consegue é aumentar o resultado desses recursos. Basicamente, eu assumi mais uma vez, entendi que tem que ser um lado muito técnico. Então o prefeito que perdeu a eleição, ele tinha muita gente, pelo que a gente vê na folha lá passada, dispensou o pessoal e eu contratei aquilo que necessitava. Não contratou ninguém a mais, só o que era extremamente necessário. E aquelas questões políticas, exemplo, chefe de gabinete, assessor, secretário, eu não tenho. Eu ando com o meu carro, eu não tenho motorista, eu mesmo que dirijo o carro, para não ocupar um motorista, não ocupar um carro do município, né? E basicamente nós economizamos vai fechar o ano cerca de 28 milhões a menos do que foi pago na administração passada, pagando a mais, dando reajuste. 9 anos que tinha reajuste, estou dando reajuste. O ano passado eu paguei 14º para educação, esse ano agora dando gratificação a mais para o pessoal da saúde, já paguei 13º, apenas não enchendo a máquina daquilo que não tem necessidade, porque nós não temos muito recurso, Vanilson, nós temos só repasses, nós não temos recurso próprio, no meu caso, município pequeno, né? E basicamente você ter essa disciplina. Então, nesse sentido, nós conseguimos e retornamos para a comunidade em obras. Aí a gente conseguiu realmente retornar. E 28 milhões de reais dá para fazer muita coisa. Uma cidade pequena, né? Uma cidade que tem 24 mil habitantes, o município como um todo, né? Naturalmente dá para atender, porque o povo pede pouco, Vanilson. Eles precisam de muito, mas pede pouco. Então, assim, calçamentos, asfaltamento, UBS, pontes, patrulhamento, isso é rotina lá, no nosso município. O que eu não faço, mais uma vez, é direcionar para A ou B. Eu faço de forma uniforme. É para todos, vai dar aumento para todos. Vai atender uma comunidade, não é porque o fazendeiro tal me apoiou, vai atender porque tem que atender todo mundo. Atender todo mundo. Eu faço, Vanilson, eu troquei o gabinete pelo campo. Eu não fico na prefeitura. Porque só sabe a demanda do povo quem a conhece. E eu vou. Eu vou antes, vou durante e vou depois. Então, patrulhamento todo ano eu faço. Eu sei onde que precisa matar burro, eu sei onde precisa cascalhamento, eu sei onde precisa ponte, eu sei onde tem que ter calçamento. Eu que meço as ruas para calçar, eu levo o pessoal da MUC para fazer o projeto comigo para ver, eu acompanho, eu vejo depois. Eu realmente me envolvo, né? E faço isso com amor. Né? Para mim é uma satisfação. E eu entendo que esses 4 anos que foi me delegado a responsabilidade, a gente faz. E dá para fazer. Muito mais precisa para fazer. Porque a cidade como a nossa, que tinha muito tempo, tinha pendência, dá para fazer. Mas é um envolvimento e um lado muito técnico, sem direcionar para A ou B. Eu não quero saber nem quem que a pessoa votou, se votou em A, em B, não sei. Eu sou prefeito de todos. E a discussão mais adiante, cada um manifesta, né? Mas é direcionar para a população, 24 mil habitantes, sem olhar o lado de raça, de religião e político. Apenas lado técnico mesmo. O Dr. Eber Neiva, o Vavá, eu gostaria que o senhor falasse agora como médico infectologista. Qual que é o cenário que o senhor vê de momento da Covid-19 na nossa região? Principalmente nós estamos muito assustados aqui com o número de óbitos que nós temos em Teófilo Otoni. 65 óbitos. Numa comparação, morte a cada 100 mil habitantes, Teófilo Otoni está entre os mais altos índices do estado de Minas Gerais. Como é que o senhor vê isso na região inteira e em especial também lá na sua cidade, o município de Caraí? Ô Vanilson, eu sempre falava, eu participava de grupos de prefeito e naquela época, em março, começou aquele pânico que todo mundo começou a fechar cidades. Houve cidades menores totalmente bloqueadas. E eu falo com o pessoal que, até a minha visão, que não é momento. Porque uma pandemia, ela comporta de forma distinta, num país do tamanho como nós, de forma distinta em cada momento. Ela não é uniforme. Nós começamos lá na Amazonas, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro explodiu, Minas não tinha nada, né? Mato Grosso não tinha nada, Tocantins não tinha nada, Rio Grande do Sul não tinha nada. Então a pandemia, Vanilson, ela pega o lado de clima, se é quente, se não é, se é inverno, o lado de raça, o lado genético, o lado cultural, de hábitos. A gente não pode achar que tudo ao mesmo tempo. Só que, como nós não temos remédios cientificamente comprovado e nós não temos vacina, ela vai espalhar. Porque todos nós estamos suscetíveis. Nós não temos anticorpos ainda para combatê-la, quem não teve acesso. E ela vai ramificar. E também nós não conseguimos criar uma bolha em cada lugar. Ontem mesmo tem uma reportagem no Fantástico de algumas cidades que não tem. Não tem momentâneo. Porque, por exemplo, Belo Horizonte está reabrindo.
Diversas pessoas daqui fazem consulta lá. Tem contato, vai ter contato e daqui a pouco vai vir. Então o que está acontecendo no país, ela está ramificando para os locais pequenos. Deu aquela explosão nas capitais, onde tem transporte coletivo, metrô, ônibus, grandes massas, né? E agora está ramificando e não tem como. O que nos preocupava de uma situação dessa é muitos casos ao mesmo tempo onde não tem suporte. Aí você citou o Teoflotone, não dá para a gente olhar ou falar tão somente com os dados secos. Nós temos uma deficiência de fato, né, há muitos anos em relação à assistência hospitalar, né? Basta ver que realmente está tendo uma conquista de novos leitos de UTI, via estado, via município, realmente é um desafio, mas o sistema de saúde da nossa região é muito ruim há muito tempo, né? Talvez isso teve impacto, pode ter tido impacto, e aí eu não consigo analisar todas as ações. Detalhe, o certo é que não dá tão de forma seca dizer isso. Tem lugar, eu disse, inclusive na nossa região, cidade que não teve nenhum caso. Franciscópolis não teve nenhum caso ainda, por exemplo, né? Não quer dizer que talvez lá não tenha alguém que talvez não esteja manifestando, talvez está contaminado, infectado. Mas nem sabe. Não sabe. Por exemplo, na minha cidade, o que eu fiz? Eu comprei agora R$100 mil de teste. Eu quero ampliar os testes, porque o Estado, o Ministério da Saúde mandou. Só que ele tem uma rotina a ser seguida, um protocolo a ser seguido, não é todo mundo que é testado. Então nós estamos seguindo o protocolo e tentando ampliar, né? Mas são diversas questões que devem ser analisadas. Agora, é verdade que o município recebe por óbito de Covid? E se isso for verdade, qual o valor seria? Não é verdade, Vanilson. Isso aí não é verdade. Eu tenho que, fora de política, eu não tenho político de estimação, eu não tenho partido de estimação, eu tenho consciência e tenho o povo que eu devo satisfação e defendo, inclusive da nossa região, basta ver no consórcio que muito me orgulha. Nós vamos falar a verdade, quem está nos auxiliando financeiramente é a União. O governo federal? O governo federal. Esse está mandando recurso? Está mandando recurso. Isso aí a gente não pode dizer que não tem dado assistência, tá? Talvez a gente precise muito mais, precisa. Porque, Vanilson, fazendo uma pausa, as pessoas não estão dimensionando o que vai acontecer após o pico da pandemia. O ano que vem vai ser um ano de desafio, porque a cobertura vacinal está caindo. Então vai ter mais casos de coqueluche, sarampo, rubéola. O paciente que é diabético hipertenso, ele não está tendo assistência devida. Muitos com receio de ir. O ano que vem tem um risco maior de infarto, de derrame. O homem que não está fazendo exame de próstata ou não fez a biópsia de próstata tem um risco maior de ter câncer de próstata. A mulher que não fez mamografia tem um risco maior de câncer de mama. Então, o foco é Covid, e deve ter atenção, mas não pode esquecer das outras, Wilson. A dengue está aí, continua acontecendo, né? H1N1 está aí, influenza está aí, são diversas doenças acontecendo, e o ano que vem é um ano de desafio. O governo, ele está dando auxílio para as pessoas que não têm renda e precisa dar mesmo, só que ele não tem recurso, ele está endividando para fazer isso. Essa conta vai chegar mais adiante. O que nós temos que fazer é combater o que está aqui no momento, pensando no amanhã também, não deixando as demais questões. Eu estava há pouco aguardando e eu vi alguém que entrou e um comentário sobre consultas de rotina, né? Falando que tem as outras doenças. É isso mesmo, tem outras doenças que a gente não pode descuidar. É um desafio, foi o que eu conversei com o secretário de Estado. Secretário, nossa região, nós não temos como combater se não tiver um suporte maior, porque nós temos que enfrentar um adversário já numa situação ruim, e as consequências que hão de vir. Você imagina, Vanilson, pedir o pessoal para lavar as mãos com água e sabão, se tem gente que não tem água para beber no Vale de Jequitinhonha, tem gente que não tem recurso, passagem, não tem comida em casa. Como é que fica em casa? Como é que eu faço uma campanha? Vai ficar em casa quanto? 5 meses, 6 meses, 1 ano? Como é que você está vendo essa situação, por exemplo, do comércio? Aqui em Teoflotone, não vai fechar, né? Mas já houve aí uma decisão que bares, por exemplo, estão regredindo. Aquela história de que podia frequentar os bares, já não pode mais. Quer dizer, vai ter que ser só no delivery. Parece que vai continuar normal diante do que estava a semana passada, até que sejam feitas novas adaptações. Como é que você está vendo essa situação do comércio versus pandemia? Meu Deus, o governo lançou o Minas Consciente e a semana passada fez uma modificação. Igual na minha cidade pequena. Serviço não essencial para não funcionar, não faz sentido. Eu tenho loja de roupa lá, de calçado, que entra uma pessoa, talvez no dia. O supermercado está abarrotado de gente. Nós temos que ser racional. Aonde que é a transmissibilidade? Como que se transmite? Se transmite, basicamente, Vanilson, a pessoa exposta a quem está doente ou a própria pessoa se inoculando com a mão suja. Então, se você contamina ali, leva a mão na boca, no olho, come, se você tiver só a condição de higiene adequada, se você tiver o afastamento, o distanciamento social,
por si só vai ajudar bastante. Não é o isolamento, que as pessoas não aguentam muito, Vanilson, todo mundo tá começando a ficar doente de forma psicológica. As condições, a tensão... 4 meses, 5 meses trancado dentro de casa, não tem jeito. E sem falar pra pessoa que dia que vai terminar isso. Porque se você tivesse essa condição, vai ficar mais um mês, acabou. Não, nós não sabemos. Essa pandemia vai entrar pro ano que vem adentro, até que nós tenhamos uma vacina e que ela seja de fato universal e seja comprovadamente eficaz, ou um remédio que nós não temos ainda, Vanilson. Então o que nós temos que fazer realmente é uma união de todos, a guerra é de todos. Essa pandemia não tem pai. Não tem pai, não tem mãe. A guerra é de todos nós, porque todos nós somos suscetíveis. Só que nós temos que unir esforços. Não vamos atribuir a A ou B a responsabilidade, não. Vamos atribuir a cada um de nós a nossa parcela de participação, de contribuição, de cuidado consigo mesmo, né? E aí cuidando do outro. Você cuidando de você mesmo, você está cuidando do outro. Então o que nós temos que ter também agora é sensatez. Porque de fato vai vir a fome, vai vir um desemprego. Né? De que forma que a gente pode adaptar as condições sanitárias às condições econômicas? É importante, porque eu não consigo isolar e bloquear as pessoas para o comércio não funcionar. Ainda mais, vou dar um exemplo, eu tive algumas vezes no supermercado, em Teoflotone, né? Eu já vi lá momentos, pessoas abarrotadas, muita gente, né? É lógico que um serviço essencial nos alimenta, nos abastece. Mas tem que ter os critérios. Tem os critérios. Agora eu vou ali numa loja onde tem as pessoas com devidos cuidados, o distanciamento, a faixa, e por que ela não pode funcionar com esse cuidado? Então, né? No entendimento do senhor, essa história de fechar comércio hoje, da forma como está acontecendo em alguns lugares, não resolve mais nada. Eu acho que a gente tem que mesclar as coisas, sabe, Vanilson? Você vai numa capital, por que eles fecham não essencial? Eles não querem uma circulação de pessoas, pegar o ônibus, o metrô, transporte, você fica exposto, ok. Numa cidade menor, você talvez não vai usar o transporte público para ir numa loja, um exemplo. E se você chegar lá com cuidado, com a sua máscara, com a sua higienização, com o distanciamento. Então, eu não vejo de forma radical que isso vai ter um impacto maior. Eu acho que é bom senso. Bom senso dos essenciais, bom senso dos não essenciais, bom senso do governo. Porque o governo, até então, ele não consegue dizer pra gente até onde que isso vai. Até quando que isso... Aliás, ninguém consegue dizer, consegue. Não tem vacina. É tudo novo. Então, assim, eu acho que é bom senso, todo mundo participar, cada um dar sua contribuição, e paulatinamente a gente vai vencendo. Agora, o doutor Heber Neiva, só mais 2 perguntas pra gente encerrar aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: tudo agora também é atribuído à Covid-19. Tudo quanto é morte que tem, o cara leva um tiro lá numa confusão, leva um tiro, chega lá, fez teste, deu positivo a Covid-19. Né? Tem outros que são realmente por complicações causadas pela doença. Como médico infectologista, o senhor não acha que deveria ter um diferenciamento disso aí? Porque, por exemplo, tem paciente que já estava doente há muito tempo aqui em Teoflotone, em outros locais do país, e que morrem. Aí depois o cara testou positivo, até porque ele vai para o hospital lá, ele já está correndo o risco de contaminar, né? Ou qualquer outro lugar. Aí não, morreu de Covid. Quer dizer, esse cara não morreu de Covid, ele já tinha outros problemas, morreu de outra coisa. A Covid foi só porque ele contraiu lá, como tem muita gente que contraiu, nem sintoma teve. Então, o senhor não acha que tinha que ter uma diferença disso aí? E que isso acaba elevando também essa taxa de letalidade pela Covid? Eu acho, Vanilson, eu acho o seguinte, são 2 questões. O Covid-19 é o cortejo sintomático, é a doença. O agente causador, né, que é o vírus, ele pode causar isso. Então tem gente que morre de Covid, pegou o agente causador e desenvolveu todo aquele cortejo, já cometeu pulmão, falta de ar, etc. E tem gente que morre com o agente causador, porque teve contato e nem sintomas teve, porque 90% das pessoas não tem nada, ou quase nada, muito pouco. Dei um exemplo, teve um acidente lá perto de Montes Claros, a pessoa capotou o carro, teve um traumatismo craniano, morreu. Fez um teste, deu positivo, mas ele morreu de quê? Não morreu da doença, ele morreu de um acidente. Só que a estatística vai contar isso. Vai colocar ele como morte do Covid. Aí você, por exemplo, você vai ver os dados na imprensa. Aí, Brasil morreu 1.400 pessoas em 24 horas. Não é verdade. Tem muita gente ali que foi infarto, AVC. Não, e às vezes foi diagnosticado, mas pessoas que há 15 dias estavam e o resultado só chegou hoje. Então tinha que ter uma forma, ó, no dia de ontem para hoje foram 600 pessoas de fato e dados antigos somados a isso deu tanto. Tanto é que agora a imprensa está fazendo aquela média dos 7 dias, pra gente ver realmente a tendência, né? Você vai, por exemplo, no domingo e segunda, só teve 500, 600 mortes, porque não alimenta o sistema. Aí vai alimentar na terça, vai para 1.000 e tanto. Mudou da noite pro dia. Tivemos pessoa aqui de 100 anos que faleceram, quer dizer, a pessoa com uma série de complicações, já com a idade avançada, que se pegasse um resfriado qualquer,
até pelo tempo de vida, estava sujeito a ir a óbito. Aí quer dizer, não, é porque testou positivo lá, foi Covid. Então, isso causa um pânico ainda maior na população, o senhor não acha? Sem dúvida, eu digo o seguinte, Vanessa, é uma doença grave, de fato, é algo que tem que ter atenção. Tudo que é novo e acomete, se levar uma vida tão somente, já é algo significativo. Mas a gente também não esquece das outras doenças. Eu sempre falava isso, né? A influenza está matando, a dengue está matando. Agora, por exemplo, ninguém fala de dengue, Vanilson. Ninguém fala das demais doenças. O que eu citei há pouco, meu receio para o ano que vem, né? De infarto, de derrame. Se a gente pegar a estatística de mortes nos últimos anos, talvez o quantitativo não mudou tanto, né? As outras doenças deixaram de existir. A pessoa que tem uma hérnia e precisa fazer uma cirurgia e está quieto lá sem fazer, o risco de complicar o ano que vem. O senhor falou aí que a pessoa, que o poder público não recebe dinheiro por óbito de Covid, né? Mas não especificamente pela morte do paciente. Mas uma coisa também, pelo menos é o meu entendimento, se eu estiver errado, o senhor me corrija aqui, quanto mais caso de Covid tem numa determinada cidade, mais recurso vem. Por quê? Porque essa cidade precisa se preparar melhor para conter esses casos de Covid. O senhor não acha que isso acaba contribuindo nessas estatísticas? Por exemplo, o cara coloca lá, tem 5 mortes a mais todo dia lá no negócio, mesmo que o sujeito... Não estou dizendo que o cara não estava com Covid, ele testou, mas a morte dele não foi a causa, não foi a Covid, foi uma outra enfermidade que ele já teve. Isso aí, o senhor não acha que isso acaba contribuindo para aumentar esses números? Porque quanto mais casos, mais recursos vêm para poder enfrentar a doença. O que acontece é o seguinte, Vanilson, teve uma aprovação lá no Congresso Nacional, o deputado e senador, de um auxílio aos estados e municípios, e um dos itens pegou para os estados a quantidade de casos, né? Eu digo o seguinte, o importante não é a quantidade de casos, quem de fato está. Por exemplo, se a gente fizer uma testagem em massa, você pode multiplicar por 20 no meio de casos. Então, assim, nesse aspecto, seria interessante todo mundo ser testado. Eu nem acredito que vai usar isso, as pessoas, algum lugar vai usar isso para pegar um pouco mais de recurso. O importante é a gente, de fato, saber. Mas isso não vai ter impacto de receber recurso a mais. A morte é diferente, a morte ela é investigada, né? Então, por exemplo, a pessoa morreu, de fato tem que testar, tem que comprovar, então é mais fácil de você lidar. Tanto é que a gente vê a estatística da letalidade. Quanto à testagem, se você testar, tem lugar aí que testa. O Brasil no início estava morrendo 7%, 8% no total. Foi caindo por quê? Foi aumentando os testes. Aumentando os testes, vai diminuindo a taxa de letalidade. Então, mas isso não vai ser o motivo de levar as pessoas, sabe, Vanilson, ou o município, para forjar um dado. Mas, assim, eu entendo que, de fato, a gente tem que rever diversos conceitos. Faltou, desde o início, uma coordenação a nível nacional, até a nível estadual, de forma que os municípios profissionais pudessem ficar um pouco mais tranquilos. Os profissionais de saúde estão sofrendo, Vanilson. Pai e a mãe de família deixam suas famílias em casa, vão para o hospital trabalhar de forma exaustiva, cansativa, né? Se expondo, com medo, com receio. Então nós temos que ter esse entendimento também e nos unirmos, né? É só a união de todos nós que traz o resultado. Bom, para fechar, doutor, por que algumas pessoas de uma família pegam Covid e outros membros não pegam? Já tem alguma explicação para isso? Por exemplo, tem marido que está com Covid e a esposa não pega, ou vice-versa. Por que isso acontece? Na verdade, assim, não tem uma explicação, Vanilson. Eu digo que tudo é muito novo. Tem gente, tem de fato, é muito suscetível. O que existe também, existe muito falso positivo. Aconteceu no meu município, com diversos profissionais. Faz o teste, como é novo o teste, se a pessoa tiver tomado uma vacina, se a pessoa tiver tido infecção por outro motivo... Reação cruzada. Reação cruzada pode dar positivo. E aí, muitas vezes, já passou o tempo de fazer o PCR. Que o PCR, nas épocas iniciais, você não tem nem como comprovar isso, né? Enfim, e depois as pessoas às vezes não voltam para fazer um segundo teste ou não voltam para fazer exame de sorologia e acaba entrando na estatística. Então, mas é tudo muito novo, é um desafio. Isso e certamente essa pandemia vai servir para fazer reflexões, sabe, Vanilson, da coordenação, da forma que a saúde tem que ser vista, né? Realmente, talvez o legado vai ser nesse sentido. Muito obrigado, doutor Eber Neiva, pelos esclarecimentos e pela presença aqui conosco. Vanilson, mais uma vez agradecer você, a Rádio 98, toda a equipe. Eu queria só aproveitar para finalizar a questão do consórcio aqui, agradecer todos os prefeitos pela confiança, os funcionários do consórcio, a população, os profissionais, os deputados que de certa forma em algum momento ajudou. Tem o deputado Fábio Ramalho, Lafayette Andrada, o deputado Gustavo Santana, Sargento Rodrigues. E em nome, eu não consigo falar todos os profissionais, mas queria citar uma pessoa que é referência pra gente lá, de honestidade, dedicação, doação, que é a Giovana, a secretária executiva, quem coordena com excelência aquela máquina que é o consórcio. Então, em nome da Giovana, eu vou estender a todos os profissionais o nosso agradecimento. Muito obrigado.